Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo da nossa Kehilá, eh, um estudo da Torá que a gente vem fazendo semanalmente, sem interrupções, já não sei há quanto tempo, a Thaís depois um dia vai contar pra gente, mas já são alguns meses aí que a gente tem feito toda quarta-feira, não tem feriado, não tem tempo feio, né? A ideia é que a gente realmente possa pelo menos dedicar pelo menos uma hora por semana ao estudo da Torá. Claro que a recomendação para quem tiver tempo, para quem puder, é ler um pouquinho o texto, né? Porque a gente não vai fazer isso aqui, ler o texto da Paraxá, entender um pouquinho uh, onde estamos, do que se fala, para a gente aqui realmente poder focar em algum aspecto da Paraxá, em algum ponto da Paraxá, em algum midrash referente a Paraxá, como eu pretendo fazer hoje. Enfim, é uma coisa mais pontual, um pouco mais em profundidade, tentando explorar algum aspecto bonito da Paraxá, ou pelo menos na opinião de quem está preparando o estudo. Claro que depois estamos abertos a perguntas, temos vários estudiosos aqui que podem ajudar a responder as perguntas que aparecerem. E se não aparecerem, se a gente não tiver as respostas, hoje me perguntaram isso lá no residencial. Rabino, a gente pode fazer qualquer pergunta? Eu falei, não, referente ao judaísmo, qualquer pergunta está valendo, né? E se o senhor não souber a resposta? Eu falei, não tem problema nenhum, eu vou falar que eu não sei a resposta, vou para casa, vou para minha sala e vou estudar. Né? Todos nós, inclusive os rabinos e padres e qualquer sacerdote de qualquer religião, e não sacerdote, todos nós temos diria quase, obrigação de a gente estudar continuamente, né, se a gente quiser melhorar. Então, se eu não souber a resposta, eu vou dizer, não sei a resposta, semana que vem eu trago a resposta. E, enfim, foi muito interessante o estudo de hoje, mas isso eu deixo para falar em outro momento. É o estudo de manhã, né, estou falando. Começamos com a bênção, página 44 do nosso Sidur Azul, a bênção do estudo da Torá. Né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok bedivrei Torá, nos ocuparmos das palavras da tua Torá. Amém. Ve'a'arevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu uvefi amcha beit Israel ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Então, obrigado. Eu gosto de começar o estudo. Oi, Agnaldo Amoré, tudo bem? Eu gosto de começar o estudo fazendo. Como eu disse, a gente não vai ler todo o texto da Torá, porque nem daria tempo, claro, mas eu gosto de fazer pelo menos um rápido apanhado, rapidíssimo apanhado sobre o que trata essa paraxá, para a gente, todo mundo se situar. Quem não teve oportunidade de ler, pode ler depois, pode ler quando terminar, pode ler amanhã, enfim. Até sábado tá valendo e sábado também tá valendo, se Deus quiser. Deixa eu só fazer o share screen aqui, me encontrar onde está meu texto. Aqui, agora aqui, agora aqui. Pronto, e agora falta só fazer o share. Vou fazer um jeito mais rápido de a gente compartilhar as telas aqui, mas enfim. Esse é o jeito que funciona. Tá, então eu imagino que vocês estejam vendo a mesma tela que eu. Então hoje a Paraxá que nós vamos estudar, a Paraxá Bo, que junto com a Paraxá Vaerá formam um conjunto, né? Como a gente falou na sinagoga, falamos no estudo semana passada. Essas duas Parashiot são realmente irmãs, quase diria, irmãs siamesas no sentido de que elas andam juntas, né? Porque elas falam do mesmo grande assunto, que é
libertação, a nossa libertação do Egito, enfim, toda essa fase inicial, toda a negociação, as pragas, até realmente o momento da saída, a preparação para a saída, né, e a própria saída em si. E claro que isso vai continuar nas próximas parashiot, mas essas duas parashiot estão ligadas não, não só, enfim, pelo texto em si, mas também pela questão das próprias pragas que a gente comentou semana passada. Como a gente sabe, são 10 pragas que a gente lembra todo ano em Pesach, e 7 delas apareceram na paraxá passada, 3 vão aparecer nessa paraxá. Então, paraxá boa. Vamos para cá. Aliás, peraí, não mudei aqui. Eu tenho que mudar aqui. Só um segundinho, gente. Onde tô? Não, aqui. Isso. Então, a estrutura da paraxá. Então, a primeira coisa que aparece, a oitava praga. Deixa eu só fazer uma coisinha com o meu celular. Um dos celulares aqui. Só para ter certeza que vocês estão vendo a mesma coisa que eu aqui. Davi. Aqui. Então, a primeira coisa que aparece, a oitava praga, conhecida como a praga dos gafanhotos, enfim, um inferno. Dizem que essa foi uma das pragas mais complicadas para os egípcios. E tem toda a questão, né, a gente falou isso um pouquinho na semana passada, de que, e aparece isso nesse pedaço do texto, falando que era para, inclusive, para os hebreus verem toda a força de Deus, né, vendo como Deus era poderoso, né? Parece Deus falando isso para Moshe nesse trecho aqui, né? Depois a nona praga, né, que é a praga da escuridão. De repente escurece tudo, ninguém enxerga ninguém, tem todo um lado mais do que a escuridão propriamente dita, né? O fato das pessoas não se enxergarem, isso está muito claro também no texto, né? Então isso visto de uma maneira não literal, né? Como as pessoas, enfim, ficaram confusas e pararam de se respeitar, alguma coisa nesse sentido, né? Logo em seguida, então temos a oitava, a nona, o faraó não vai liberar, não libera, diz que sim, diz que não, Deus endurece o coração do faraó, enfim, estamos nessa mesma toada aí, até que vem o anúncio da décima praga. Então aqui tem uma mudança na maneira como as coisas acontecem. Primeiro é anunciada essa praga, mas ela não acontece ainda. Então vem todo um pequeno detalhamento aí de 10 versículos falando da décima praga, como vai acontecer. Começo do capítulo 11, já estamos, né? E aí para o assunto, né? Paramos com as pragas e de repente vem uma outra temática, claro que ligada à saída do Egito, que é a preparação. Então, como deve ser feita a preparação para a saída do Egito? Então, aqui temos uma mudança, né, de como está estruturada o texto, né? Deixamos de falar especificamente das pragas para falar dessa preparação, o que deve ser feito, né? Então fala-se dos sacrifícios, né? O sacrifício conhecido como sacrifício pascal, sacrifício de Pêssah, o cordeiro pascal, enfim, como ele deve ser preparado, como ele deve ser comido, a questão de como cada família deve se comportar, cada lar, né, se deve se comportar, se deve dividir, não deve dividir, enfim, tem todos os detalhes aí que eu não vou entrar agora. E a questão famosa do sinal, né, a marcação nas portas das casas. Peraí que isso não está aqui. Desculpa, eu não tinha mudado aqui, né? A marcação dos sinais nas portas das casas, com sangue do cordeiro, como deve ser feito isso, né?
E aí, só abrindo um pequeno parênteses, né, para lembrar, muita gente associa essa marca do sangue nas portas como o usar da mezuzá hoje, né? E assim, claro que é um símbolo que fisicamente tem alguma relação, né? Você marca na porta, mas por outro lado não é a origem da mezuzá, tá? Precisa ficar claro que a mezuzá não tem nada a ver com esse sangue que está aqui, e nem a mezuzá, como também muita gente acredita, nem a mezuzá é um amuleto que protege a casa. Se a gente colocar a mezuzá, a casa fica protegida. Não é essa a função, pelo menos o original que está na Torá, da mezuzá. A mezuzá está ali para nos lembrar de Deus, das mitzvot, de Deus, enfim, como está escrito no texto que está dentro dela, né? O texto do Shema que está dentro dela. Então, mas foi criado esse mito, né? Não vou chamar de fake news, né? Mas é um mito de que tem uma ligação entre uma coisa e a outra, pelo fato de que, olhando visualmente, eles têm alguma coisa em comum. E Onde minha água. E, enfim, e essa questão da proteção de um amuleto e tal. E nós vamos chegar nessa questão de amuletos um pouquinho mais no fim, onde eu quero chegar, mas já adianto isso, né? E eu, só como curiosidade, né, a gente no residencial, a gente tem uma mezuzá em cada quarto, e na maioria dos ambientes tem residencial Einstein, estou falando, né, na Vila Mariana, a gente tem uma mezuzá em cada quarto, onde moram os idosos, na maioria dos ambientes, e essa mezuzá, enfim, já estava há muitos anos lá, e a gente desconfia que elas não estão totalmente em ordem dentro da caixinha, né? O texto que está lá dentro, o pergaminho. Então, um ano atrás, antes de eu entrar ainda, a gente requisitou, alguém requisitou, não fui eu, né? Para o hospital, que cuida do residencial, Hospital Einstein, novas mezuzós para todos os quartos. Não sei quantas eles mandaram muitas. E, enfim, aí demorou um tempo até que conseguiu-se finalmente, semana passada, tiramos as mezuzot antigas, ah, e tiramos com muito cuidado para não estragar a porta. Enfim, teve todo um processo com mais gente, não fui eu que tirei, né? Eles têm uma técnica para tirar, enfim, sem estragar o batente da porta. E aí teria que pintar, porque a mezuzá nova é um pouquinho diferente da velha, então, enfim, tem todo um processo aí para fazer bem a troca da mezuzá, e os residentes ficaram desesperados que o quarto deles ficou sem mezuzá. Era para ser uma semana, no fim vai dar um pouco mais de uma semana, né? E muita gente veio falar isso, não, mas sem a mezuzá eu estou desprotegido, enfim. Então, só fechando parênteses aqui, né? Uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Tem semelhanças, mas não são as mesmas coisas, né? Enfim, e depois, ainda nesse último item que está na tela, fala sobre Pesach, né? Fala como tem que ser comemorada Pesach, fala sobre Matzot, enfim, fala toda essa questão aí. É quase um Seder de Pesach, né? Um resuminho do Seder de Pesach está nesse trecho desse capítulo 12 aí. Aí sim, voltamos agora. Peraí, deixa eu ir para frente aqui. Voltamos para execução da 10ª praga. E acontece a 10ª praga. O finalzinho ainda não, né? Mas essa parte do 29 ao 30, na verdade, são 2 versículos dizendo que então veio a praga, né? Deus passou, enfim, causando a morte dos primogênitos do Egito, inclusive do faraó, teve toda aquela comoção. E aí finalmente o faraó fala, ok, chama Moshe, chama Aaron, deixa eles irem, né? Então libera os filhos de Israel para ele. Temos 10 versículos contando esse pedacinho, e o finalzinho da Parashá vai voltar a falar sobre as leis de Pesach, e em particular sobre as leis do primogênito, que aí sim tem toda a ligação com a morte dos primogênitos, ou na verdade com os primogênitos dos hebreus terem sido poupados nesse contexto aí, né? Então tem toda uma questão que um dia a gente pode falar sobre como a gente deve redimir os nossos primogênitos, enfim, tudo isso está no finalzinho da Paraxá, como a gente deve doar os primeiros frutos, os primeiros
os primeiros animais, né, que nascem de uma fêmea, enfim, como todo esse processo está descrito aí nesse finalzinho da Paraxá. Bom, então, aí está a estrutura da Paraxá, e agora eu vou focar num versículo da Paraxá. Esse é o versículo que eu queria trazer. Deixa eu ver se eu acho ele. Se eu vou para frente aqui. Esqueci, estou às vezes esquecendo de clicar. Vocês me avisem quando eu esqueci de clicar. Estava faltando a última linha aqui. E agora sim. Vocês estão vendo já o texto sobre o qual eu quero trabalhar. Eu vou só avançar aqui para eu ver a mesma coisa que vocês. Então, esse texto está no comecinho do capítulo 12. São dois versículos, o versículo 2 é o que eu quero focar, né? Mas ele, só para trazer o contexto, Deus falando para Moshe e Aharon, Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aharon, be'eretz Mitzrayim lemor, na terra de Mitzrayim. Né? Ou seja, é interessante a gente notar, né, na Torá, que ela, por um lado, ela é muito sucinta. Então, a gente, né, o comentário é de que não existem duplicações na Torá. Se tem alguma coisa a mais, tem algum motivo, né? Por outro lado, às vezes é difícil entender. Para que só falar que estava em Mitzrayim? Claro, a gente está o tempo todo falando do Egito aqui, a gente está falando da saída do Egito, e aí vem esse começo de capítulo dizendo que Deus falou para Moshe e Aaron em Mitzrayim, no Egito. O que ele disse? Achodesh hazeh lachem rosh chodashim rishon u lachem lechodshei hashanah. Esse mês será o início dos meses para vocês, ele será o primeiro dos meses do ano para vocês. Também tem uma repetiçãozinha aí, mas está claro aí que Deus está deixando uma mensagem muito explícita de que esse é o primeiro mês do ano. Não fala qual é o primeiro mês, não fala que mês é esse, obviamente eles sabiam porque eles estavam vivenciando esse momento, depois vai aparecer que é Chodesh Aviv, né? Enfim, a gente sabe hoje em dia que é o mês de Nissan e é o mês onde a gente vai comemorar Pesach daqui a pouquinho, não no primeiro dia, né? Mas é nesse mês, né, que Deus determina que seja o primeiro mês do nosso calendário. Lembrando, e a gente pode falar isso numa outra ocasião com mais tempo, né? E a gente já teve uma aula, o Celso já deu uma aula pra gente uma vez, alguns, acho que anos já atrás, né? Falando sobre o calendário judaico, a gente pode voltar a falar sobre isso, vamos falar mais um pouquinho ainda hoje, né? Mas o que eu queria só frisar, né? Que esse é o primeiro mês do nosso calendário, o mês 1 é Nissan, mas a gente comemora o nosso ano novo, por assim dizer, né, o nosso Shana, o nosso Rosh Hashanah, cabeça do ano, a gente sabe que a gente comemora em Tishrei, que é o sétimo mês, ou seja, 6 meses depois, né? Mas na contagem dos meses, Nissan é 1 e Tishrei é 7. Né? E é assim que está aqui. A questão do Tishrei, de Rosh Hashanah, é uma coisa mais recente, enfim, não vamos falar agora sobre isso, mas só para ficar claro na nossa cabeça, quando a gente fala que esse é o primeiro mês da contagem, não significa que é o primeiro, que é o começo do ano judaico, né? Começo do ano judaico em Tishrei, que normalmente vai cair em setembro, outubro, e aproveitando e fazendo mais um pequeno parênteses, a gente tem vários meses, primeiros dias do ano no nosso calendário judaico, e o deles está chegando na semana que vem, como talvez a maioria de vocês já deve ter lembrado, né? Tu Bishvat, ou dia 15 de Shvat, esse mês que a gente começou agora, o mês de Shvat, Tu Bishvat, que é o dia 15, comemora o Ano Novo das Árvores, né? Sobre o qual a gente também não vai falar agora. Quem sabe semana que vem a gente consegue encaixar, porque a gente vai estar na semana de Tu Bishvat, aliás, a gente vai estar no dia anterior a Tu Bishvat, né? Tu Bishvat começa na noite, a gente vai estar na noite de Tu Bishvat, semana que vem, quando a gente vai estudando a Paraxá. Então, quem sabe, eu não lembro quem que vai fazer, depois a Thaís nos conta, não decorei, mas quem for fazer, quem sabe faz uma menção a Tu Bishvat, né? Um pouquinho mais do que eu falei agora. Enfim, só para lembrar, tem outros primeiros dias do calendário judaico, não vou estragar a palestra que a gente vai voltar a fazer alguma hora sobre
o calendário judaico, que é um assunto que eu gosto muito, eu tenho muita paixão por esse assunto. Bom, por que eu trouxe esse versículo aqui? Deixa eu ver se eu ando aqui. Andei um, andei dois, peraí. Só um segundo, gente, que eu estou meio perdido aqui. Bereshit. Isso vai aumentar. Então, se a gente voltar, e agora eu resolvi trazer uma coisa que não está na Paraxá, tá bom? Mas faz menção a Paraxá, por isso que eu trouxe. E eu trouxe no formato original, né? Porque eu acho que é importante todos nós termos um pouquinho dessa vivência dentro do possível para cada um de nós, principalmente para quem está estudando hebraico, né? Temos muitas pessoas estudando hebraico aqui que eu sei, em vários lugares, em vários formatos. Então vamos aproveitar esse estudo que a gente está fazendo. Eu trouxe esse texto, que é o texto de Rashi, o texto que está em cima, e a tradução está embaixo, né? Claro. Eu trouxe na escrita normal em hebraico, para não confundir ninguém, mas existe uma escrita chamada escrita Rashi, que é bem complexa da gente ler, para quem não está acostumado, e eu sou um deles, né? Tem muita dificuldade, mas enfim, está em hebraico normal aqui. A primeira palavra, quando Rashi, e é muito fácil, enfim, para quem quiser se aprofundar, minha sugestão é mais para frente, quem ainda não tem, comprar um livro. Esse é um exemplo, tá? Não estou fazendo propaganda, não é meu. Um livro como esse aqui, que tem o texto da Torá e tem o texto de Rashi, esse em português, inclusive. Então tem hebraico e português, né? Tanto o texto da Torá quanto o texto de Rashi. Então fica muito fácil de estudar, um livro grandão, né? Porque isso aqui é só um volume, é só o Shemot, esse aqui. Mas vale super a pena, super recomendo. Tem na Sefer, enfim, e tem outros, eu tenho mais de um aqui. Esse é o que eu usei hoje para preparar a aula. Então, Bereshit, a primeira palavra eu esqueci como fala isso em hebraico, se alguém lembrar me avisa, mas enfim, ele é a palavra que Rashi vai explicar, no fundo, a palavra ou a expressão que Rashi vai explicar. Então ele diz assim: Amar Rabi Yitzhak lo היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. E só um detalhe que eu esqueci, está embaixo, né? Mas esse é o comentário de Rashi para o primeiro versículo da Torá. Está escrito lá embaixo. Rashi de Bereshit 1:1. Tá? Então, o primeiro versículo não está nem nesse livro de Shemot aqui, está no livro de Bereshit. Tem que pegar o de Bereshit. Que eu usei esse aqui. Esse é um outro Rashi que eu tenho Bereshit. Então, eu peguei desse aqui. Então, Rashi, a primeira pergunta que ele faz, e ele cita Rabi Yitzhak, por que a Torá começa falando de Bereshit? Por que não começa falando desse versículo? Achodesh Azeh Lachem. Que é exatamente o versículo que a gente viu no slide anterior. Né? Capítulo 12, versículo 1 de Shemot fala que esse é o primeiro dos meses para vocês, etc, etc. Né? Então, o Rabi Yitzhak pergunta, para que começar por aí? Por que não começa direto contando por esse versículo, né? E por que ele acha que esse é o versículo mais importante? Porque esse é o primeiro mitzvah que foi dada para o povo de Israel. Shei mitzvah rishoná shenitztavu ba Israel. Umatam pachat de Bereshit. E por que então começar por Bereshit? Eu, obviamente, não vou entrar no assunto de Bereshit, que é o assunto de outra paraxá, mas só dando uma resumidinha em duas palavras, né? Rashi vai nos explicar, depois se alguém não tiver o texto e quiser ver eu posso mandar. Rashi vai nos explicar que era importante contar o que aconteceu antes, para que ninguém dissesse que os hebreus estão roubando a terra de Canaã, por que eles acham que tem direito, porque está tudo explicado antes. Né? Explica a criação, explica Abraão, Yitzhak, Yaakov, explica toda a formação do povo até chegar esse momento. É aí que a gente diz que está começando a nascer o povo de Israel. Essa é a importância do livro de Shemot. Acho que a gente falou isso quando a gente começou a estudar Shemot. O livro de Bereshit, ele fala sobre a história da criação, claro, e fala sobre a história de uma família, tentando resumir, né? A família de Avraham, enfim, todos aqueles 70 que desceram para o Egito, né? É disso que trata Bereshit. Shemot, a partir principalmente desse momento, da conquista da liberdade, vai tratar da formação de um povo. Né? A gente diz que essa paraxá vai falar da liberdade física
E mais um pouquinho mais para frente a gente vai receber a Torá e, enfim, a nossa liberdade espiritual, que a gente vai deixar para falar um pouquinho mais para frente, né, de todo o evento no Har Sinai. Então a resposta de Rashi é: precisamos falar do que aconteceu antes para que ninguém nos acuse de termos feito, termos nos apoderado dessa terra, né? A gente realmente ganhou ela de Deus e aqui está a explicação a partir de Bereshit, tá? Então vejam que esse versículo que aparece nessa paraxá, capítulo 12, versículo 2, na verdade, ele tem uma importância grande nesse sentido de ser, na visão de Rabi Yitzhak, e que Rashi depois vai reforçar, a primeira mitzvah dada para o povo de Israel. Bom, e que mitzvah, afinal de contas, é essa? É aí que eu quero chegar, né, falar sobre esse troço da mitzvah desse mês, né? Que mês é esse? De que nós estamos falando, né? Qual a importância dessa mitzvah? Então, eu achei um midrash, deixa eu ver se eu consigo ir para frente aqui. Eu achei um midrash muito bonitinho, que está nesse livro Yalkut Shimoni, que é mais ou menos do século XII, que é uma compilação de midrashim da Haggadah. Eu sou meio, não vou dizer fanático, né, mas eu gosto muito de ir atrás de midrashim, e esse é um que me interessou muito e que tem a ver, obviamente, com esse versículo. Então, diz esse midrash o seguinte. Opa, peraí. Aqui. E disse Rabi Yoshua ben Levi. Essa situação, se referindo ao versículo aí, se assemelha a um rei que possuía um relógio de parede. Está faltando uma letra E ali. Ele olhava para o relógio e sabia a hora correta do dia. Toda vez que ele olhava para o relógio, ele sabia que horas eram. Quando seu filho cresceu, o filho desse rei, né, o príncipe cresceu e amadureceu, o rei entregou-lhe o relógio. E assim Deus falou para o povo de Israel agora, né, voltando para Paraxá. Até esse instante, isso é um midrash, tá bom, gente? Lembrando que o midrash é uma alegoria rabínica, não está na Torá isso aí, esse texto, né? Até esse instante, Deus teria dito para os hebreus: o cálculo dos meses encontrava-se nas minhas mãos, nas mãos de Deus. A partir de agora, está entregue às suas mãos, às mãos do povo. Se aceitarem essa tarefa, assim será. E se não a aceitarem, assim será de qualquer modo. Né? Este mês é para vós. Acho que falta um pontinho aqui. De qualquer modo, ponto e vírgula. Este mês é para vós. Tá? E tem um S a mais. Enfim, tem umas correçõezinhas aí para fazer no texto antes de compartilhar mais tarde com vocês, com quem quiser. Né? Enfim, esse é o Midrash. Né? Então, fazendo essa alegoria entre quando Deus fala, este mês será o primeiro para vós, como se Deus estivesse falando: olha, gente, daqui para frente é com vocês. Vocês que se virem aí com o calendário, tá bom? E aí vem toda uma questão, ok, por que é tão importante a gente cuidar desse aspecto, desse relógio ou desse calendário, né? Esse relógio tem um nome, por incrível que pareça, eu não sabia disso, descobri agora. Esse relógio tem um nome bonitinho e comprido, fala a verdade, que é o seguinte: é o relógio Kiddush HaChodesh Vesod HaIbur, que traduzido livremente significa santificação do mês e o segredo dos anos bissextos. Então vamos lembrar, e para quem tem vindo aos sábados, né, ou quem está acostumado a ir na sinagoga aos sábados, que uma vez por mês a gente anuncia o próximo mês. Né, como a gente fez semana passada, ou retrasada, já não sei, estou perdido com as datas, enfim. Hoje é dia 17, 7 de Shvat. Então a gente fez na semana retrasada, né? A gente anunciou o início de Shvat. E tem toda uma maneira de fazer esse cálculo. Hoje a gente pega o nosso calendáriozinho, olha no calendário, sabe exatamente quando vai começar o próximo mês. Não tem muito segredo, mas isso não foi sempre assim, né? O nosso calendário, o calendário judaico, o calendário hebraico, enfim, depende como a gente chama, e eu não vou entrar nos detalhes aqui, né? Mas ele refere-se, esse relógio aí,
ele é para se calcular esse relógio, para se usar esse relógio, tem que saber um sistema de cálculos astronômicos que vai determinar o nosso calendário. Né? Hoje a gente tem computadores, né? Vamos pensar isso um pouco mais para trás, né? Na época em que a gente não tinha todos esses recursos que a gente tem hoje, né? O calendário judaico, só para dar uma pinceladinha, ele vai usar três fenômenos naturais para ser definido, né? A rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, isso vai definir o dia. A rotação da Terra em volta da Lua, que determina o mês, e a rotação da Terra em torno do Sol, que determina o ano. Então, o nosso calendário, a gente diz que ele é um calendário lunar, solar, ou solar lunar. Ele usa dois elementos importantes aí para a determinação dos meses através da Lua e dos anos através do Sol, com certas correções. E aí tem o segredo que está escrito lá em cima, né? O segredo é saber em que anos a gente vai colocar um mês a mais. Estamos, aliás, né, no ano bissexto. Esse ano a gente tem Adar 1 e Adar 2. Né? Temos um mês a mais. O nosso ano bissexto, em vez de ter um dia a mais, né, como no calendário civil nosso, gregoriano, que esse ano também é um ano bissexto, tem um dia a mais, né? Fevereiro tem 29 dias. No calendário judaico a gente tem um mês inteiro a mais, né? E esse é um dos anos que acontece isso, né? É muito interessante notar, só por curiosidade, que esses cálculos todos foram feitos na época do Talmud. Eles aparecem no Talmud, né? E eles têm uma precisão incrível, né? Não tinham nem calculadora, imagina, mas tem uma precisão, né? E em alguns casos chega a 5 casas decimais no cálculo do ciclo da Lua, enfim. É um assunto muito intrigante, realmente muito bonito de se estudar. Não é o foco da nossa paraxá. Vamos voltar para a nossa paraxá. Por que esse relógio, afinal de contas, que faz tudo isso aí, é tão importante, né? Deixa eu avançar aqui. Por que, né? E a pergunta que eu coloquei aqui no próximo slide é: por que, afinal de contas, essa foi a primeira mitzvah para o povo? Lembrando que eu estou falando do povo, né? Tem outras mitzvot que aparecem antes que são individuais. Essa mitzvah para o nosso povo, né? Então, vamos lembrar o seguinte: alguns pontos que a gente tem que levar em consideração, destaques, né? Primeiro, essa mitzvah foi dada antes de sair do Egito, né? Nem saímos ainda do Egito, né? Mas já temos essa mitzvah aí, ainda nem fomos libertados, nem sabemos se vai dar certo, né? Se vamos cruzar o Mar Vermelho em segurança, né? Mas Deus já nos entrega essa mitzvah nesse momento. Segundo, essa mitzvah vem antes mesmo do sacrifício de Pesach. Lembra? Ela está lá no comecinho do capítulo 12, que vai falar da preparação, né, inclusive de Pesach, mas ela é o segundo versículo. Antes dela só tem o Vayomer Adonai El Moshe Vel Aharon Lemor, só isso. E aí vem esse texto: esse é o primeiro mês para vocês, ou para vós, né, como vai aparecer agora. Se eu clicar mais uma vez aqui. E aí, essa expressão que está em amarelo, né, é a chave do entendimento desse versículo, na opinião de alguns rabinos, enfim, ligando ao Midrash e tal, esse para vós. Esse para vós significa, né, segundo essa interpretação, que existe a necessidade do envolvimento do povo. Né? Daqui para frente, não está tudo nas mãos de Deus. Né? E a gente vai ouvir isso depois, vai aparecer no Talmud, tem discussões talmúdicas que falam sobre isso. Esquece Deus, né? Tem um texto muito bonito no Talmud falando sobre isso, né? Uma passagem que fala de que Deus nos entregou a Torá, agora o negócio é com a gente aqui. Né? No Fórum de Achnai, que também é um outro assunto bonito para a gente estudar, não tem a ver com a Torá, mas é bem bonito, Tanur Achnai. Né? Então, exige daqui para frente, vocês estão envolvidos no que vai acontecer, né? Mostrando a importância da autodeterminação, da participação ativa, né, do povo, da importância, eu devia ter trocado a ordem, da importância do elemento humano, né? Isso é básico no judaísmo, né? Deus é importante, sem dúvida nenhuma, né?
em nenhum momento vou pensar em falar que Deus não é importante, mas o ser humano também trabalha, como o Celso Zilmovices gosta de falar, né? Essa relação homem-Deus aqui também, ela também é super importante, né? Não só a relação na vertical, Deus como comandante, mas essa relação de, ou olhando ao contrário, de homem se dirigindo a Deus de baixo para cima, né? Olhando desse jeito, né? Enfim, a participação humana é super relevante e super importante no judaísmo, eu diria em quase tudo. Então, eu vou só avançar um pouquinho aqui. A gente só contar um detalhe para quem não souber. Na época que a gente não tinha toda essa instrumentação e não tinham sido feitos todos os cálculos ainda, né? Na época, vamos dizer, do templo ainda, a determinação do ano, do mês novo, do Rosh Chodesh, o início de cada mês, era feita não por Deus, não por um tribunal de sábios, mas era feita por duas pessoas do povo. Tinha que ter duas testemunhas do povo, confiáveis, enfim, tinha algumas regrinhas, mas essas pessoas é que tinham que falar, eu vi o comecinho da lua, né, a lua nova. Somente quando as duas pessoas confirmavam isso, é que elas levavam isso para o tribunal, e o tribunal, então, se elas passassem por todos os critérios ali, dizia, ok, começou um mês novo. Né? Então, esse envolvimento, né, de pessoas do povo, né, e não necessariamente um sábio, um grande sábio que tem que dizer quando começa o mês, e menos ainda Deus. Não é Deus que fala isso, somos nós, seres humanos. E aí volto para o assunto da importância, né, que eu devia ter invertido aqui no slide, a importância do elemento humano, como o ser humano é valorizado dentro dessa perspectiva judaica, né? E aí, né, como já chegando perto da conclusão, desculpa, estou me atrapalhando hoje aqui, somos nós, e aí é o que eu quero chegar, eu vou trazer uma citação daqui a um pouquinho, somos nós que determinamos o nosso futuro de acordo com o nosso comportamento, com a nossa ética, assim, né, usando como exemplo, e agora extrapolando para uma questão maior, né, não é Deus que vai determinar o nosso futuro. Claro que a gente sabe que Deus está no comando, enfim, não quero entrar nessa discussão com Deus agora, mas são as nossas atitudes, o nosso comportamento na prática que vai determinar como vai ser o nosso futuro. Né? E aí, ligado a essa questão de como se determina os meses no judaísmo. Né? E aí eu queria trazer para a gente fechar essa primeira, pelo menos essa segunda parte do nosso encontro, depois a gente vai abrir para perguntas, com uma citação do rabino Shimshon Hirsch, Shimshon Raphael Hirsch, que viveu no século XIX na Alemanha. Né? E a explicação dele, né, por que essa foi a nossa primeira mitzvah como povo, de novo estou falando. Né? E a explicação de Hirsch é a seguinte: se o início dos nossos meses e as nossas festas, porque as festas são calculadas em função do início de cada mês, as nossas festas são sempre numa data fixa em relação ao início do mês, né? No dia 10, no dia 15, no dia 1º, enfim. Cada festa cai num dia do mês, mas você tem que saber quando é o início do mês para determinar a festa, né? Então, se o início dos nossos meses e, portanto, das nossas festas fosse determinados pelos meses, né, que são determinados pelos meses, dependesse exclusivamente dos períodos planetários, né, das rotações todas e astronômicos, de modo que o ciclo lunar determinasse por si só o início dos meses e as datas decorrentes das festas, né, nós, e ele inclui Deus, né, nós e o nosso Deus seríamos supostamente submissos à compulsão cega e determinista dos processos naturais. Né, como se não fosse Deus que tivesse feito isso, mas enfim, olha a que ponto Hirsch chegou, e Hirsch não é qualquer pessoa que está falando, não é o Rabino Davi, né? E assim,
o início dos meses, nossa, está escrito alguma coisa louca aí, o início dos meses tem um R a mais, seria um estímulo à idolatria dos fenômenos da natureza. Ou seja, aí a gente teria a tendência, como vários povos tiveram, de acreditar que o Sol, a Lua, enfim, todos os astros aí eram deuses, né? E aí essa ideia da idolatria, né? Então, aí a importância, e é aí que eu queria dar esse fecho, né? Uma paraxá que tem, obviamente, talvez centenas, mas no mínimo muitas dezenas de assuntos importantes, né? Como o Pessah, que não precisamos nem falar da importância da nossa grande festa de Pessah, a festa da liberdade, que está bem marcada nessa paraxá, e se Deus quiser, sobre a qual a gente vai ter oportunidade de falar em breve, quando a gente estiver mais perto de Pessah, e vamos voltar a essa paraxá com certeza, essa e a anterior também. Mas a importância de um versículo, um detalhe de um versículo, na verdade, duas palavras, para vós, de um versículo, né? Lachem, como isso foi interpretado de uma maneira tão importante, né? Da participação, da importância do ser humano para o judaísmo, né? E de que a gente não fique se prendendo a coisas exclusivamente materiais. Aí eu volto só para fazer um fecho, né, a questão da mezuzá, que a gente comentou no meio, né, a mesma ideia, né, de que a mezuzá não é ela por si só que vai nos proteger, ou vai nos salvar, ou vai salvar nosso apartamento, né? A gente tem que fazer o seguro da nossa casa, a gente tem que andar por um caminho bom, um caminho decente, um caminho ético, um caminho justo, né? É isso que vai nos tornar pessoas melhores, vai tornar o nosso mundo um mundo melhor, né? E não simplesmente acreditar que a mezuzá vai resolver todos os problemas, ou que, enfim, que os astros estão dando conta de tudo e a gente não precisa se preocupar com isso, né? Então acho que essa mensagem me veio muito forte nessa paraxá. A gente pode estender e falar sobre mil outras coisas que estão ao redor disso, né? Outros símbolos que às vezes as pessoas realmente quase idolatram, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Hoje mesmo, hoje de manhã, a gente, além do estudo, eu fiz uma reza com os idosos lá na residência. Eles pediram, foi bem legal isso aí. Eles pediram, por que a gente não pode fazer um shacharit antes? Vamos fazer shacharit. Fizemos um shacharit hoje de manhã e num determinado momento, no além, né, eu abri o Arana Kodesh, contei que eu aprendi com o Rabino Pincus, que a gente devia, como nem todo mundo está nos dias de leitura da Torá, a gente devia abrir o Arana Kodesh no final do nosso serviço para todo mundo ver a Torá, enfim. Mas frisei para eles, né, vocês têm que saber que a Torá, ela contém um texto muito sagrado, é o nosso texto sagrado com O maiúsculo, né, o T maiúsculo, mas ela per se não é um objeto sagrado no sentido de que a gente vai idolatrar a Torá, enfim, tem muitas. Claro que a gente toma cuidado, porque é um elemento. Tem um texto ali importante pra gente, a gente não quer estragar, é cara também, dá trabalho de fazer, coitado do sofer que passa um ano para escrever uma Torá. Claro que a gente toma todo cuidado, mas não é porque ela seja. Não queria usar a palavra sagrada, mas que ela seja um amuleto, né? Que a gente realmente beija a Torá e isso vai dar sorte pra gente, vai cuidar da gente. Não, não é isso, tá? Pelo menos na minha visão. Claro que eu aceito que qualquer um discorde da minha visão, obviamente, mas a minha visão não é essa. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu vou parar de share aqui se eu conseguir. E estou aberto a perguntas, a questões, enfim, se alguém quiser trazer a sua opinião sobre qualquer um desses assuntos ou sobre algum outro ponto da Paraxá que eu não toquei hoje, mas que alguém quiser comentar também, será super bem-vindo. E obrigado a todos que escutaram. Eu só precisava trazer minha água, eu esqueci, mas daqui a pouco eu pego minha aguinha lá. Então, deixa eu fechar aqui. Queria te parabenizar por você ter trazido o tema do calendário. Você sabe que também é muito caro a mim esse tema e achei muito interessante você ter saído do lugar comum, vamos falar assim, de que seria falar do cordeiro e tudo mais,
você mencionou, que está na Paraxá, e eu achei muito interessante, legal. E só uma coisinha que você perguntou aquela hora, a questão da palavra lá do Rashi, a primeira palavra é Dibura Matril. Dibura Matril. Boa, é isso mesmo. Dibura Matril. É a palavra do começo. É isso, em hebraico. Isso aí. Literalmente é isso. Dibura Matril, a palavra do começo. Boa, obrigado, Celso. É Faz legal, tempo. bem legal, Davi. É super legal. Próxima vez eu vou trazer na escrita Rashi também. É que eu não tive tempo. Agora eu vou trazer na escrita Rashi pra gente treinar no Rashi também. Legal, legal também. Obrigado pelo comentário, Celso. É realmente o assunto do calendário é uma coisa bem bacana. Eu andei estudando essa semana, eu tinha a ideia, como eu estava com essa ideia mais ou menos na cabeça, né, de falar sobre, de fazer essa ligação com a Paraxá, eu andei estudando um pouco sobre calendário também, li alguns textos que eu não trouxe hoje, né, mas estão aqui fresquinhos na cabeça. E porque eu queria, de repente, falar com os pessoal do residencial, se não tivesse perguntas, hoje, mas sempre tem perguntas, né? Mas se não tivesse perguntas, eu ia tratar desse assunto, contar um pouquinho para eles sobre o calendário, a Magala, a roda do nosso calendário, que eu acho uma coisa bem bacana de mostrar, né? Enfim, mas esse é outro assunto. Fala, Rê, bem-vinda. Bom te ver, Rê. Fico feliz de te ver. Oi, boa noite. Eu que fico muito contente de participar aqui aí desse estudo. Muito, muito bonito. Eu só Obrigado. queria fazer uma observação que me ocorreu. Eu acho que esse comentário que você fez tem a ver com a Paraxá, tem a ver com a praga das trevas. Sabe Tá. por quê? Hum, Porque a gente conta, a gente imagina o calendário como uma sucessão de luz e, e escuridão, né? Então, a sim. noite e o dia, né? E as trevas, ela como que dá uma interrupção nesse ciclo, nessa contagem, em que você dá uma parada para você pensar, você reestruturar o teu ciclo de dia, noite, luz e trevas, e aí você começar com essa explicação que você deu, que, na verdade, Deus nos entrega essa mitzvah, de você contar os dias, o Beleza. mês, a lua. Eu acho que tem a ver, eu achei que tinha a ver. É uma interrupção, uma quebra daquele antigo ciclo lá dos egípcios e o início depois de um novo ciclo. Interessante, super, não tinha pensado nisso, não li sobre isso, mas acho que faz sentido. Inclusive, É porque eu imaginei que era aquele ciclo sono-vigília, tá bom. o, o nosso ciclo, né, de sono-vigia. E outra coisa que me ocorreu é que quem fazia os cálculos esses cálculos astronômicos para anunciar os meses, tudo isso, se eu não me engano, estava encarregada a tribo de Issachar. Parece que era eles que faziam isso. Eles eram os estudiosos. Eu não tenho certeza, mas enfim, pode ser que seja, eu não sei. Mas Eu li, o fato, eu vi muito, não, o fato é e que eu o entendi que nome. era a tribo de Issachar que fazia isso. Pode ser. O estudioso mais importante dessa questão do calendário na época do Talmud é um rabino chamado Hillel II. Hillel II. Eu não sei de que, enfim, da onde ele descendia, eu não sei dizer, mas ele é citado em vários artigos que eu li como a pessoa que fez todos esses cálculos Fazia esses matemáticos e cálculos, né? registrou isso, e registrou tudo isso E, com toda essa precisão que a gente sabe que e até não hoje, tinha né, sem E os não instrumentos tinha que a gente. Google, não Não tinha tinha Google, não tinha todos esses, calculadora, não todas essas. tinha. Nada. Era na cabeça. É, muito Maravilha. legal. Muito legal mesmo. Tem livros sobre isso. Fala, Pedro. Obrigado, Rê. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela excelente aula. Eu só queria falar que o senhor falou sobre a mitzvah de estudar.
E segundo a aula do professor Rabino Newton Bonder, que ele sempre interpreta a Torá de acordo com a Kabbalah, só que de uma forma mais humanista, igualitária, progressista, etc. Ele fala que estudar aumenta o conhecimento e que isso honra os céus. E a pessoa é o que ela pensa, o que ela faz, o que ela acredita. E ele também disse que sair do Egito seria sair dos vícios, dos maus hábitos, drogas, etc. E também Moisés como sendo o modelo de professor, o modelo de educador. E o Senhor é um grande professor. Muito obrigado por tudo. Sábado, esse sábado e o próximo, eu irei pessoalmente. Vai ser um prazer te dar um abraço, Pedro, e te ver pessoalmente. Sim, Moshe Rabbeinu foi o nosso grande rabino, né? E o rabino por excelência deve ser um professor. Você tem toda a razão. E sobre estudo, eu estou super de acordo. Quem sou eu para estar de acordo com o Rabino Bonder, mas eu estou de acordo que o estudo é realmente super relevante. Falei disso no comecinho, né? Se eu não sei a resposta, vamos estudar, vamos atrás. É nossa, eu diria que é nossa obrigação, né? Pelo menos no meu caso, é quase que uma obrigação de ir atrás das respostas. Brinquei hoje com a Ivê, tá aqui ainda? Cadê a Ivê? Ah, tá ali a Ivê. Né? Hoje eu troquei muitas perguntas e respostas com a Ivê, que está aqui com a gente na sala. E eu ainda pensei, até escrevi isso, né? Se eu não souber a resposta, eu vou atrás. Eu não sabia o que a Ivê ia me perguntar. Ela fez muitas perguntas interessantes. Espero ter esclarecido todas as dúvidas da maneira como eu enxergo e com algumas fontes que eu acredito, né? E tem isso, né? A minha resposta não é a minha e de ninguém, né? É a verdade absoluta. Né? A gente sabe, e eu falei isso quando eu gravei algumas coisas para ver, de que tem mais de uma resposta. Eu enxergo dessa maneira, mas sei que também tem gente que vê assim, gente que vê assado. Enfim, no judaísmo isso é muito rico, né? O Talmud nos ensina isso, né? Que tem várias opiniões, a opinião do Rabino A, a opinião do Rabino B, do Rabino C, todas elas estão registradas. Às vezes eles chegam numa conclusão, então no fim eles concluíram que o Rabino A, o B ou C estava certo, e às vezes não tem conclusão. Mas mesmo as opiniões que não foram as vencedoras estão registradas e a gente pode voltar a qualquer tempo a elas e ver como pensavam outras pessoas que não foram, não tiveram as suas opiniões registradas como a, entre aspas, certa, naquele momento histórico, naquele contexto histórico. Né? Obrigado, Pedro, Michel e depois a Marli. Muito bom, muito legal que você trouxe as coisas, né? Bem, realmente, que o Celso falou, né? Uma coisa diferente da Paraxá, mas uma das coisas que você falou que eu acho que a gente precisa reafirmar, não quero nem discordar, né? Mas reafirmar a questão das santidades, das coisas, né? A gente não tem essa coisa no judaísmo de lugar sagrado, de coisas sagradas, de gente sagradas, de retratos sagrados. Eu acho que a gente tem que deixar isso em lugar nenhum na teologia judaica você encontra isso, né? O muro, por mais que a gente tenha assim uma reverência, o muro não é sagrado, né? O muro das Lamentações não é um lugar sagrado. Ele é importante, histórico, a gente vai lá, a gente tem emoções pelo lugar, mas ele não é sagrado. E as pessoas acham que está lá, está num lugar santo. Eu acho que essa noção judaica, para quem está começando a estudar, acho que é importante ficar anotado que nós não temos isso no judaísmo. Obrigado, Davi. Super claro, Michel, e super de acordo, 100% de acordo. Às vezes eu tenho um pouco de receio de como eu uso a palavra, né? Para não diminuir, né? Quando eu falei da Torá, né? Não queria falar que a Torá não é sagrada, é difícil falar isso, né? O texto da Torá é sagrado, com certeza. Aquele objeto de pergaminho e tal é bonito, é caro, mas não é ele que é sagrado. O texto que está ali dentro é sagrado, né? É isso, né? Estou super de acordo e a gente vive falando isso. Não é que Deus está especialmente ali dentro do muro das lamentações. Ele encosta no muro e está quase encostando em Deus. É claro que não é isso, né? O muro tem esse lado todo histórico, enfim, tem toda uma questão importante, arqueológica, histórica, mas não é que Deus está ali dentro, guardado ali dentro do muro, atrás daquela parede tem Deus, né?
Então, enfim, Deus, a gente sabe, é onipresente. Então, qualquer lugar que eu quiser rezar, eu sei que eu posso entrar em contato com Deus. Se eu tiver a kavaná correta, né? Se eu tiver a boa intenção, eu posso rezar aqui em casa e entrar em contato com o divino, com Deus, enfim, como a gente quiser chamar, sem estar necessariamente em Israel. É bacana conhecer, não estou falando para não conhecer. Quem não conhece, vá conhecer, porque realmente é emocionante, né? Pensar que há milhares de anos tinha gente ali construindo aquilo enfim, e fazendo sacrifícios, né, a Deus, fazendo serviço de uma maneira completamente diferente, que não é o nosso judaísmo atual, mas enfim, é parte da nossa história. A gente não pode falar, ah, não, isso não tem nada a ver com a gente. Tem muito a ver com a gente, com certeza. Mas não queremos voltar àquilo lá. Obrigado, Michel, Marli. Desculpa, é que estou no iPad aqui, estou meio perdida hoje. Não, tava Não, eu ótimo. queria dar parabéns mesmo, porque você saiu do óbvio, né, da Paraxá, e eu acho que o estudo, ele tem que provocar isso, né? Ele tem que provocar essa saída do óbvio, porque a gente se interessa, e com certeza eu me interessei, eu nunca tinha escutado que era a primeira mitzvah, então, assim, é uma coisa super interessante para mim, porque é novo, e com certeza eu vou atrás de ler um pouco sobre isso também, Eu né? ia Então, falar isso. isso que eu Depois acho que é vê o legal. que a Kabbalah fala sobre esse trechinho. É, agora, sobre a astrologia, a astronomia e a astrologia, e o estudo dos astros, ele vem desde Abrão. Isso a gente estuda nas aulas de astrologia, aquela cabalística. O início de tudo é Abrão, quer dizer, Abrão já tinha toda essa, né, talvez não tão elaborado, mas tá lá em Bereshit, né, isso. Então, assim, queria comentar que eu até posso depois buscar a fonte correta para completar aí essa Tá bom. questão, né? Leve Mas no sábado, vai ser muito bom de te ouvir. é, então era isso que eu queria Obrigado, comentar Marli. Super com vocês. obrigado. Obrigado. Moré Aguinaldo. Eu saio não achei. Boa noite a todos, boa noite, Rabino. Kol hakavod pela aula brilhante. E aqui só dar uma lembrança que me vem. Quando eu comecei o estudo do judaísmo oficialmente, em 2003, mesmo já tendo alguma formação dentro de Bíblia, mas assim, o que me impactou bastante foram os materiais didáticos que eu tive que estudar sobre tempo, calendário, a divisão da vida do judeu, nascimento, bar mitzvah, bat mitzvah, a, a lembrança que o povo de Israel, o povo judeu, tem que ter o tempo inteiro em relação ao tempo, né? O calendário, o relógio divino, lua nova, Rosh Chodesh. Eu estava lá em 2008 em Israel e nós saímos de uma reza, era Rosh Chodesh, e na Tel Aviv, por onde passava tinham pessoas procurando a lua para fazer as bênçãos da lua. Eu virava a esquina, tinha mais um grupo procurando a lua. Eu falei, mas esse povo não está vendo a lua. Não, não, é uma coisa de. Tem que marcar. Nós vivemos uma religião que orienta a marcar o tempo. E no Terrilim 90 chega a dizer: ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Então, a questão da contagem, até o poeta disse isso, a contar. Então, assim, é importante demais. Parece que realmente a santidade parece, dizem os rabinos aí, que é no tempo que se observa essa alma da santidade. Acabou o Shabat, tem uma cerimônia para separar o comum do sagrado, então o sagrado está no tempo. É assim, eu até aconselho aos nossos queridos irmãos que olhe para esse tema também com carinho. Você falou do calendário aí, eu falei, eita, nós não sabemos, né? Nomes dos meses, cada nome tem uma alma, cada nome tem um. E assim vai. É questão do tempo realmente.
E aí temos essa paraxá que nos orienta a lembrar esse princípio do mês. É para vocês, olha, preste atenção, hein? É para vocês, é para vós, repete, é para vós. Abraça esse tema aí que é para vocês. Então, parabéns por nos lembrar esse tema brilhante. Obrigado, Moré. E obviamente eu virei para trás porque eu queria sugerir para quem não leu ainda, ou quem leu faz tempo que nem eu, reler esse livro. Fala bastante sobre o que Aguinaldo, Moré Aguinaldo estava falando, né? O livro sobre o Shabat do Heschel, né? Fala sobre a sacralidade do tempo, né? Então acho que é um livro pequenininho que vale a pena para quem não teve oportunidade dar uma lida, folhear e saber o que se pensa ou se pensou recente, é um livro recente, relativamente recente, né? Não é de 2000 anos atrás, né? Sobre a importância do tempo no judaísmo. Ah, eu vou encerrar por causa do horário, né? Já estamos passando um pouquinho do horário, mas assim, eu vivo dizendo, e a Carol não está aqui hoje, então eu não vou levar bronca, acho que ela não está aqui, né? Carol não está aqui, né, Carol? Não. Que eu sempre tenho muitas ideias, né? Eu tenho muitas ideias, muitas vontades de coisas que eu gostaria de fazer. Eu venho pensando bastante nisso nas últimas semanas, começo de ano, a gente tem mais ideias ainda, parece, né? De muitas aulas, né? Eu tenho escutado muitos podcasts aí sobre assuntos judaicos, enfim, enfim, não sei, eu tenho uma vontade, claro que isso a gente vai ter que pensar um pouco melhor, mas da gente criar um outro espaço, talvez não toda semana, porque deve ficar pesado demais, mas uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, não sei, né, para a gente discutir outros assuntos que não são diretamente a Paraxá. Vamos falar sobre o tempo no judaísmo, vamos falar, eu estou morrendo de vontade sobre falar sobre os livros apócrifos, né, que são aqueles livros que não entraram no cânon judaico, né, na Bíblia hebraica, e tem um monte de coisa interessante que eu andei estudando sobre esse assunto. Enfim, tem muita coisa para a gente estudar, falar. Quem sabe a gente consegue se organizar para, ao longo desse ano, começar a falar, abrir um outro espaço de estudos que não seja especificamente sobre a Torá, tá bom? Obviamente seria bom a gente falar algum momento sobre os profetas, sobre as festas, claro, sobre os escritos, isso a gente aproveita as festas também, enfim, tem muitas ideias. Vou desligar aqui, que aliás ainda estou gravando, não devia mais, depois eu corto esse pedacinho. Obrigado a todos, boa noite, vou só interromper a gravação. Yes.